Bom, você pode começar assim. Filho, vou te contar uma história. É a história da criação e do pecado original. Muito provavelmente, se seu filho for colérico, a primeira coisa que ele vai falar é: eu já sei, mãe, eu já sei essa história, eu já conheço, eu já sei tudo. Um sanguíneo vai virar e vai falar: ah, sim, é a história da criação. Deus criou o céu, criou a plantinha, criou o cachorro, criou o gato e criou a galinha. E você lembra aquela vez que a gente estava lá na chácara e tinha galinha e tinha pintinho? E aquela vez que a gente foi lá na praia e a gente viu os peixinhos? Se for uma criança melancólica, provavelmente ele vai falar: ah, já sei essa história, não quero. E se for um fleumático, provavelmente ele vai falar: não, já sei, e continuar brincando com o brinquedo dele. E aí, a hora que você começar a contar a história, ele vai prestar atenção. Mas qual é a dica? Você já deve ir com uma carta na manga, entendeu? Já deve ir com uma surpresa. Então, por exemplo, se a criança falar: ah, eu já sei essa história, você vai pegar e falar assim: mas a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. Na palavra de Deus, sempre aprendemos alguma coisa. Por exemplo, você sabe qual é o som do hipopótamo? Você sabe o que é uma astromélia? E assim você pega uma coisa difícil e ele vai falar: não. Aí você, então no final da história, eu vou te mostrar o que é. Eu vou te mostrar este som. E assim você já consegue captar a atenção da criança com uma surpresa, com algo de novo que você vai trazer. Bom, vamos lá, vou contar a história como se eu estivesse contando para criança, só para servir de exemplo para vocês. No princípio, não existia nada. Só existia Deus, que sempre existiu, desde toda a eternidade. Deus que não tem princípio, nem tem fim. Ele simplesmente é. E ele que ama muito, resolveu criar uma casa bem bonita para nós, homens e mulheres. No primeiro dia, ele criou a luz. No segundo dia, ele criou a água e o firmamento, separando a parte de cima do firmamento, chamando de céu, e a parte de baixo, chamando terra. No terceiro dia, ele criou as plantinhas, as árvores, a semente, flor amarela, flor roxa, flor azul, flor colorida, criou semente de maracujá, semente de mamão, semente de laranja. No quarto dia, ele criou o sol, criou a lua, criou as estrelas. E Deus viu que tudo era bom. Aí, no quinto dia, ele criou as aves, a águia. Vamos fazer uma águia? Criou a arara. Você sabe qual é o barulho da arara? Criou o peixinho. Como que é o peixe? Eu sei qual é o barulho do peixe. É que eu tenho uma ajudante aqui do lado. Criou o golfinho, o boto, a baleia, o tubarão. E viu que era bom. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres. São aqueles que vivem na terra. Por exemplo, o leão, a girafa, o elefante, o cachorro. Dragão. E aí, no sexto dia, ele criou a coisa mais importante de todas: o homem e a mulher. Ele criou o homem primeiro da terra. Ele juntou a terra e fez que nem a gente faz com massinha de modelar. E soprou no nariz do homem. E deu vida, porque só Deus, só Ele é capaz de dar vida. E aí, do homem, ele tirou a mulher. Ele fez o homem dormir e tirou a mulher da sua costela.
E quando o homem viu a mulher, ele fez assim, ó. Que coisa linda! Agora sim, agora eu encontrei alguém parecido comigo. Ah, ele achou linda aquela mulher. E ele viu que Deus tinha feito um auxílio necessário para ela. Vamos abrir um parêntese? Aí aqui uma dica, por exemplo, você pode contar para sua criança como que você, papai e mamãe, conheceram. Ai, no dia que o seu pai me viu, ele fez assim, que linda ela. E você conta a história de vocês. Você usa da história para trazer algo da história da criança. Aí você pode mostrar fotos, você pode fortificar no coração daquela criança o amor entre os pais, que Deus desejou essa família, que ele é fruto deste amor. É só uma dica, fecha parênteses. E aí, Deus pegou o homem e a mulher e colocou no jardim mais lindo de todos. E lá tinha de tudo. Lá era o lugar das delícias. O nome desse jardim era Jardim do Éden. Repete comigo, Jardim do Éden. Jardim do Éden. Jardim do Éden, que é um jardim de delícias. E Deus falou assim, vou fazer voz de Deus, tá bom? Adão, Eva, vocês podem comer qualquer fruto, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão, morrer. Então não podia comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas podia comer mamão, podia comer laranja, podia comer maçã, morango, kiwi, podia comer cenourinha. Você gosta de cenourinha? E qual a fruta que você mais gosta? Melancia, nham, 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 nham. Delícia, não é? E aí tinha o mais astuto dos animais, a serpente. Peraí, eu trouxe uma surpresa, ó. Não, isso aqui não é uma meia. Isso aqui vai ser a nossa serpente. Usa a sua imaginação, ó. Parece uma serpente, não é? Vai ser a nossa serpente, tá bom? Usa a sua imaginação. E a serpente era o mais astuto dos animais. Ela subiu na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí chamou a Eva e falou assim, voz de serpente, não é pra rir de mim, tá bom? Vamos lá. Eva, é verdade que Deus falou que vocês não poderiam comer o fruto das árvores do jardim do Éden? A Eva respondeu, não, Deus falou que poderíamos comer qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comermos, nós iremos morrer. A serpente disse, Não, Eva, Deus está falando isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como deuses. E a Eva, em vez de obedecer Deus, que já tinha falado com ela, resolveu escutar um estranho, a serpente. A Eva não deveria ter feito isso, mas ela resolveu escutar a serpente. E aí, ela foi, viu que o fruto parecia ser bom. Foi lá, pegou o fruto e comeu. E depois ela ainda deu pro Adão. Ela devia ter dito, não, serpente, Deus falou que eu não posso. E se Deus falou, eu não vou fazer. E a serpente teria ido embora. Mas a Eva não fez isso. A Eva escutou um estranho. E aí, ela ainda deu pro Adão. Quando o Adão comeu, eles sentiram vergonha e quiseram se esconder. Porque quando a gente faz coisa errada, a gente quer esconder, não é verdade? A gente fica assim com um coraçãozinho ruim, aí a gente tenta esconder.
Mas quando a gente faz coisa errada, a gente não deve esconder. A gente deve dizer a verdade. Não importa se é difícil. O importante é dizer a verdade. E aí, o Adão e a Eva fizeram outra coisa errada. Eles se esconderam de Deus, que sabe tudo. E ainda assim, eles se esconderam. E quando eles escutaram os passos de Deus, eles correram e se esconderam. Aí Deus perguntou, voz de Deus: Adão, Adão. E o Adão respondeu: Senhor, Senhor, nós estamos escondidos porque estamos nus. E Deus perguntou: Adão, por acaso comeu o fruto que eu falei para não comer? E o Adão, em vez de assumir, falar a verdade, ainda colocou a culpa na Eva. Falou: foi a mulher que você me deu que me deu o fruto. Aí a Eva pegou e falou assim: foi a serpente que falou para eu comer. E Deus, mesmo amando muito o Adão e a Eva, teve que expulsá-los do paraíso. Porque quando a gente peca, sempre tem uma consequência. Se faz coisa errada, tem uma consequência. Mesmo que o pai ame, não tem jeito. Agora, eles tinham que ser expulsos do paraíso e a consequência era a morte. Eles iriam morrer. Mas Deus fez um plano de amor. Um plano de salvação. Ele não ia desistir do Adão e da Eva, de mim e de você, para a serpente, para o mal. Deus iria proteger. Ele tinha que deixar a consequência acontecer, que era expulsar do jardim do Éden. Mas Deus ia fazer um plano para resgatar o Adão e a Eva. Mas essa história eu vou te contar depois. Amanhã, quando você quiser escutar de novo. Pode ser? Bom, querido pai, querida mãe, essa é uma maneira de você contar. Apenas um jeito. Eu botei aqui só para vocês terem um exemplo, tá bom? Isso para a idade mais ou menos ali de 3 a 6 até 7 anos. Dessa forma, você vai fazer as vozes, você vai entrar no ponto específico que você quiser com esta criança e usar da história para trabalhar com ela.